Sabemos que Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, porque foi um dos profetas que mais falou acerca do Messias, do Rei, do Filho de Deus. E é o maior livro de profetas que tem na Bíblia. O livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos, compatível com os 66 livros que tem na Bíblia, né, pastor? A mesma quantidade de livros que tem na Bíblia é a mesma quantidade de números que tem no livro do profeta Isaías, que são 66 capítulos, certo? Então, irmãos, e aqui nós vemos que Deus, ele manda o profeta Isaías ir até lá, a casa do rei ou palácio, dar um recado, uma notícia. Não era uma notícia muito boa ao rei, e nem aos olhos daqueles que, com certeza, não tinha alguém ali que estava ouvindo. Mas Deus, ele diz para que o profeta fosse lá, fazer, ou levar essa palavra dizendo para o rei Ezequias, para que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele iria morrer, ele não iria viver, ou seja, porque ele morrerás e não viverás. Ele estava com essa enfermidade, a enfermidade era de morte. Há quem diga que essa enfermidade poderia ser uma úlcera maligna ou outra coisa pior. Então, quando o profeta chega lá diante do rei, irmão, você sabe o que é chegar diante do rei? Hein, pastor? Dizer assim: ó rei, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu irá morrer e não irá viver. E sabe o que é isso? Aqui na Bíblia é fácil, a gente lê rapidinho aqui, né? É simples, mas naquela época não era simples assim não. Você chegar diante do rei e decretar a morte dele dizendo que Deus tinha mandado. Não, não era tão fácil. E aqui o profeta, quando dá essa mensagem, quando deixa a mensagem lá para o rei ele começa o quê? Ele não questiona. A Bíblia não diz que ele questiona, que ele pergunta por quê. Não, ele diz assim, apenas vira o rosto para a parede. Algumas traduções, que é que eu gosto mais dessa tradução, que diz que ele vira o rosto para a parede. Aqui na minha diz que ele vira o rosto para o muro. Essa tradução aqui, eu comprei a Bíblia naquele dia, mas essa tradução aqui não é totalmente diferente do que eu pensei. E ele vira o rosto ali para a parede e começa a orar a Deus, dizendo: Senhor, eu fui reto, Senhor, eu andei reto em teus caminhos, eu andei, Senhor, com o coração perfeito. Ou seja, meu Deus, eu te obedeci, tudo aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. Eu andei, Pai, fiel nos teus caminhos, eu não desobedeci teus mandamentos, eu estou andando de acordo com a tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor ordena, aquilo que eu faça, que eu obedeça, eu estou obedecendo. Ezequias fez a sua oração sincera, carregada de lágrimas. No momento em que ele está ali orando, ao mesmo tempo as lágrimas estão caindo, porque essa é uma oração sincera. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ele não resiste ao coração quebrantado. Glória a Deus. E o tema dessa mensagem é: a oração muda a situação. Glória a Deus. A oração, ela muda a situação, aleluia. E aí Ezequias faz essa oração, e agora que o profeta vira as costas, que ele chega em certo lugar, o Senhor diz: vai lá, aleluia, avisa a Ezequias que eu ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas, e acrescentarei mais 15 anos na
você recebeu nesse dia ou nessa semana. Mas uma coisa eu te digo, que a última palavra quem dá é Deus, aleluia, na sua vida, na sua casa e na sua família. A última palavra quem dá é o Senhor, não é o vizinho, não é aquela pessoa que passa pela rua e te vê e diz, está tudo acabado, não. A última palavra vem da boca de Deus, é porque Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a vida e a morte estão na mão de Deus. É Ele que decide, é Ele que decreta. Ele tem o poder de tirar e dar vida. É o único profeta aqui. Deus havia dado uma sentença para esse homem, para esse rei. Mas aí o Senhor, quando ouve a oração, ele diz, não, vai lá, eu ouvi a oração sincera de você. Eu ouvi as suas lágrimas. A Bíblia diz que tem um anjo, né, que apaga as nossas lágrimas, leva diante do Pai. Todas elas são reconhecidas diante de Deus. Todas as nossas lágrimas são reconhecidas diante do Senhor. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, glória a Deus, que essa situação, ela pode sim ser mudada. Essa situação, ela pode sim ser revogada. Basta nós continuarmos em uma vida de oração, buscando ao Senhor, orando com sinceridade, que no tempo certo Ele muda a situação no nome de Jesus. Aleluia. E aqui o rei, ele já havia passado, irmãos, no capítulo 36, já havia passado por outro desafio. O rei Ezequias, qual é o desafio, pastor? Quando Senaqueribe chega com seu grande exército, primeiro ele manda Rabsaque, que era o general, o comandante, levar uma mensagem, e ali ele começa a ameaçar, a amedrontar o povo. Ele começa primeiro entrando aqui na mente do povo, porque o adversário, ele vai tentar primeiro pela nossa mente entrar, para nos causar medo, porque o ponto mais fraco nosso é o quê? É a nossa mente. Se ele conseguir penetrar ela, pronto, acabou. Aí ele começa a diferir palavras de ameaças, dizendo que era para que Ezequias se entregasse, que o rei, o grande rei, já havia destruído as 10 grandes cidades por onde ele passou, e faltava Jerusalém para que ele conquistasse. O rei diz, olha, se vocês não se renderem, vocês vão tomar o rio e comer as próprias fezes. E Ezequias, queridos, ele faz o que ele sempre fez, foi o que ele fez aqui no capítulo 38. Ele vai para o templo, quando ele sabe da notícia, ele vai para o templo, orar a Deus, apresentar aquela situação. Rabsaque, ele abre aquela carta e começa a ler. Aí ali ele parte para afrontar o próprio Deus. Uma carta que o grande rei da Síria, né, como ele era chamado, mandou. E Ezequias chega no templo e diz, Senhor, tu viu, Senhor? O Senhor viu o que o rei da Síria falou do Senhor? O Senhor viu as palavras de ameaça? O Senhor viu a carta? Meu irmão, antes de Senaqueribe escrever aquela carta, o Senhor já havia visto. Porque a Bíblia diz que antes que a palavra nos venha à boca, o Senhor já sabe tudo. E ali, queridos, o Senhor manda de novo, quem o profeta Isaías dizer para Ezequias, olha, não temas. Assim diz o Senhor, eles não lançarão uma flecha sequer rumo a Jerusalém.
vou fazer ele voltar para a sua terra. E chegando lá, ele será morto pela mão dos seus próprios filhos. E a Bíblia diz, pastor, que quando chega por volta da madrugada, o Senhor envia um anjo, e esse anjo mata mais de 180, se não estou enganado, 82 mil soldados. Queridos, o que eu quero dizer nessa noite, aplicar para a nossa vida, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel para ouvir as nossas orações e responder no tempo certo e nos tirar desse cativeiro que quer nos prender a cada dia e nos tirar da presença dEle, mas Ele é fiel e poderoso para nos guardar em nome de Jesus. Glória a Deus, nos dá vitória. Diante das ameaças, porque todos os dias o crente ele é confrontado. Ah, mas ninguém anda me confrontando, ninguém anda. Muitas vezes nós somos confrontados por nós mesmos. Nós mesmos, nossos desejos, a nossa matéria, a nossa carne. A luta é constante. Ela quer fazer algo que desagrada a Deus. O Espírito não quer. O Espírito quer fazer algo que agrada a Deus. Aí a luta é constante. Mas como é que eu quero essa carne, esse desejo? É orando, é buscando a Deus em oração, buscando fortalecimento espiritual, que nós vencemos a batalha no nome de Jesus. Aleluia. Aí quando nós decorremos ou folheamos a Bíblia, nós vamos ver lá em 1 Samuel 12, a perseverança em orar ao Senhor. Ali em 1 Samuel 12 diz assim, agora eu vou só olhar aqui rapidinho que é e perseverando ela em orar perante ao Senhor, ela era estéril. Aqui fala a história de Ana. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ela não ter aquela criança chamada Samuel. Mas ela não desistiu, mesmo ela sendo estéril, mesmo ela sendo confrontada pela sua rival, conhecida como Penina. Mas ela não desistiu de orar a Deus, porque ela sabia em quem ela estava confiando, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Só você que ora nessa noite, estenda a mão e diz assim: eu sei em quem, para quem eu estou orando, eu sei que meu Deus é poderoso para responder a oração no tempo certo, e trazer libertação, trazer cura, trazer salvação, no nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, glorifica o nome dele nessa noite. Glória a Deus. Nós vemos também, irmãos, Atos capítulo 12, e o versículo 1 em diante, fala sobre a prisão de Pedro. O apóstolo Tiago e Pedro foram presos, e no mesmo dia, Tiago foi morto à espada, e Pedro ficou além para ser morto no outro dia, porque o rei Herodes, ele viu que aquilo ali agradou os judeus. Aí qual foi a jogada? Amanhã, como Pedro, ele é o mais, aquele que Jesus disse: tu me amas, apacentas a minha igreja. Era o cara que era mais influente, Pedrão, aquele que não tinha medo de nada, né? Amanhã nós vamos matar ele, que é para a festa do povo achar bom, a jogada política também, né? Mas aí ele não sabia, pastor, que tinha uma igreja que estava em constante oração. Uma igreja orando, suplicando a Deus no cenáculo. Aleluia. Eu posso até imaginar, eu vou conjecturar. Isso aqui é o que estou falando, é a Bíblia que diz. Eu posso imaginar que eles oravam dizendo: Senhor,
O Senhor está pronto para abençoar aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, queridos, sem cessar. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Paulo está investindo na igreja para que ela tivesse uma vida de oração, para que ela orasse sem cessar, em meio a tudo que eles estavam passando, tristeza, lutas, falta de esperança. Mas Paulo vem dizendo na sua carta: olha, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a boa e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nós temos, irmãos, que continuar nossa vida de oração, mesmo em meio às lutas, às pelejas, desânimos. Ainda assim nós não podemos deixar uma vida de oração, queridos. Nós não podemos orar só quando nós chegamos na igreja, não. É bom, mas nós temos que orar em casa, não importa o horário. Mas eu oro, eu só oro na madrugada, amém, continue. Mas eu só oro, amém, continue orando. O importante é não deixar a vida de comunhão, a vida de oração, aleluia. O importante é nós estarmos em comunhão com o nosso Deus, pedindo seu fortalecimento, pedindo para Ele nos encher, aleluia, pedindo para Ele fazer conforme a sua vontade, em nome de Jesus, aleluia. O importante é isso, meus amados. Nós temos confiança naquele que recebe as nossas orações. Entendemos que no tempo certo Ele pode sim responder as nossas orações de acordo com a sua vontade. Louvado seja Deus. Aleluia. 1 Samuel 7,7. Os israelitas, eles ficam com medo quando os filisteus sobem para guerrear contra eles. E o caminho qual é que eles escolhem? É a oração. Eles pedem para Samuel orar a Deus. Samuel ora a Deus, Samuel. Os filisteus estão vindo aí para nos atacar. E Samuel levanta uma oração, um clamor. Aí se nós continuarmos lendo, nós vemos que o Senhor mesmo pelejou contra aquele exército para destruir, jogando pedra do céu, queimada. Meu irmão, o nosso Deus é tremendo. Ele entra assim nessa guerra, por mim e por você, quando nós oramos, quando nós somos fiéis. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós temos uma vida de oração, fidelidade, sinceridade na presença de Deus, Ele faz tudo, querido. Ele entra na peleja em favor dos céus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor deu a vitória ao povo israelita, ao seu povo escolhido. Por que Ele não dará vitória à sua igreja? E por que Ele não dará vitória a você e a mim? Estamos orando, pedindo, Senhor, faça conforme a sua vontade. Não sei, querido, qual é o problema, o que você está enfrentando na sua casa, mas o Senhor, Ele sabe. Eu te digo mais: não desista de orar, mesmo que nós venhamos ver a situação, e muitas vezes nós dizemos assim: eita, meu Deus, eu estou orando, Jesus, mas eu não estou vendo o resultado, meu Deus, parece que está piorando cada vez mais. Meu Deus, esse homem, essa mulher não quer saber, Senhor, de buscar, não quer saber de mudar de vida, mesmo que nós estejamos olhando para essa
seja Deus. Meus irmãos, e para nós caminharmos para o término, né? Então, queridos, Ezequias, o Senhor já havia dado a sentença, mas diante da oração do rei, o Senhor manda o profeta ir lá para reverter a situação, para mudar aquele decreto de morte. Às vezes o adversário pode ter lançado uma seta na tua vida ou na mente, dizendo que vai morrer. Mas o Senhor está dizendo: não, não vai morrer não, porque quem está no controle é Ele, é Deus que está no controle. Imagina o Senhor dizendo: vai lá, Isaías, fala para ele que ele vai morrer e não vai viver. E diante daquela oração sincera, o Senhor diz: vai lá, diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. O Senhor declarou, o Senhor ordenou. Agora, o adversário que não tem parte de ninguém, que não tem parte de ninguém que é de Deus, vai morrer, não, vai morrer não, esse aqui é dele, essa aqui é minha, não vai morrer não, porque eu estou ouvindo as orações da mãe, ou do pai, ou da irmã, ou do esposo, ou da esposa. Não vai morrer não, é Deus que está agindo, é Deus que está agindo na vida daquela pessoa que nós tanto oramos, e Deus está dando livramento em nome de Jesus. Aleluia! É Deus que age, é Deus que dá o livramento. Às vezes, com os nossos olhos físicos, carnais, nós não estamos vendo nada acontecer. Mas cada livramento que essa pessoa recebe, é Deus que está dando através das nossas orações. Por que é que ela está viva até hoje? É por causa das suas orações, mamãe, papai, irmão, irmã, esposa, esposo. É por causa das nossas orações. Quem lembra daquela mulher cananeia? Aquela mulher foi uma intercessora diante do pai ali na sua casa, sua filha. Ela vivia terrivelmente endemoniada, sendo judiada por espíritos imundos. Mas ela decidiu, ela mesma, ir lá interceder, clamando diante de Deus, diante do Senhor Jesus. E o que é que ela recebeu? Vai, mulher, grande é a tua fé, que seja feito conforme a tua vontade. Queridos, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós buscamos, aleluia, todos os dias. Esse é o Deus que um dia nós estendemos a mão e dissemos: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. A partir daquele dia, querido, Ele selou uma aliança comigo e com você, e nós estamos na palma da sua mão, nós estamos guardados na palma da sua mão, aleluia. Então não temas, continue orando, continue buscando em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E para nós entrarmos para a terra, quem lembra do decreto do profeta que foi lançado na vida do profeta Daniel? Ali no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, e o versículo 10, que o rei diz, diante de fofoca, dos seus, aqueles que eram mandados por Daniel, que trabalhavam ali, que Daniel era chefe dele, pastor? E diante daquilo ali, eles vão lá e fazem uma fofoca para o rei, que eles tinham inveja de Daniel, eles estão procurando uma brecha, eles não acharam brecha, porque Daniel é o homem de Deus, e eles foram inventar esse decreto que durante 30 dias, qualquer pessoa que fosse pego orando, fazendo petições a não ser para o rei, ia ser lançado na cova dos leões. E Daniel, eu creio que Daniel estava lá só porque Daniel
os chefes da igreja participaram também, né? Vamos entender assim. Aí o que acontece? Daniel, diante daquela ameaça, ele continuou fazendo o que, pastor? O que ele sempre fazia, orando, aleluia.